A quantidade de acidentes e mortes nas estradas que cortam o estado tem assustado os capixabas. E além da dor, fica também uma dúvida. O que acontece com os culpados? Por causa da legislação, muitos nem vão presos. E em alguns casos, a demora na resolução das investigações e dos inquéritos deixam nas vítimas a sensação de impunidade. Diante de tantas tragédias nas estradas, a população se pergunta de quem é a culpa. Cabe agora a nós, seres humanos, descobrir aonde está o equívoco das nossas pistas, das nossas estradas, se é aonde que está o erro. Em um único acidente, 11 mortes na BR-101 em Mimoso do Sul. A maioria integrantes de um grupo de dança de Domingos Martins, que voltavam de uma apresentação em Minas Gerais. O micro-ônibus em que eles estavam foi atingido por placas de granito que se soltaram de uma carreta. Em julho, 23 pessoas morreram no maior acidente das estradas do estado. Os donos da carreta que provocou o acidente tiveram a prisão preventiva decretada 2 vezes, mas agora estão soltos. Para a população, fica a sensação de impunidade. Realmente fica essa sensação, sim, de não ter sido punidos, né? Então a gente fica até à mercê, né? Em julho, 4 pessoas da mesma família foram atropeladas na Rodovia do Sol, em Guarapari. 2 morreram. Para a polícia, o motorista assumiu que bebeu cerveja antes de dirigir, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi multado em quase R$3 mil e teve a habilitação suspensa. Segundo a Secretaria de Justiça, o motorista passou 2 dias no centro de triagem de Viana, mas foi liberado pela Justiça. Em abril, o jovem Daniel Oliveira Ribeiro Costa, de 15 anos, morreu atropelado enquanto andava numa calçada em Vitória. Segundo a Polícia Civil, o motorista que atropelou e matou o Daniel espera a conclusão do inquérito em liberdade. Este advogado criminalista explica que a prisão antes da condenação só em casos específicos. Só uma prisão em flagrante, quando o sujeito comete o ato e é pego cometendo o ato. A prisão preventiva, que é quando a lei estabelece algumas características especiais para manter a pessoa presa ao longo do processo. Quais são esses elementos? Caso haja uma suspeita de que, se ele continuar em liberdade, ele vai cometer algum outro crime, ou a possibilidade de ele intimidar testemunhas, ou destruir provas, ou querer fugir, tudo isso autoriza a prisão. Mas em casos comuns, né, quando o sujeito é primário, ele tem bons antecedentes, né, é o primeiro acidente de trânsito, é normal que o sujeito responda o processo em liberdade. Muitos casos ficam anos e anos na justiça até que um juiz decida se condena ou não o réu. E mesmo condenado, esse réu ainda pode recorrer a outras instâncias, o que demanda mais tempo. E toda essa demora aumenta a sensação de impunidade. Mas um dos fatores que explicam isso é a grande quantidade de processos que sobrecarrega a justiça. A lei traz diversos prazos e esses prazos eles têm que ser respeitados em prol de qualquer pessoa, inclusive dos réus. Então, existe também a taxa de congestionamento do judiciário. Nós temos diversas ações. Às vezes, nos acidentes de trânsito, como nos outros processos em geral, quando o réu não está preso, esse processo ele não tem a prioridade que tem de um réu preso. Então, certamente que às vezes acaba extrapolando um pouquinho o tempo. Outro fator é a legislação brasileira, tão criticada por muitos. Às vezes as pessoas acham que ficaram impunes, mas não ficaram impunes. Foi dada aquela pena prevista em lei que nem sempre é a prisão. Então existem outras penas, como as restritivas de direito, as multas, e que são às vezes aplicadas em certos casos que são de acidente de trânsito. Sobre o acidente na BR-101, em Mimoso do Sul, a Polícia Civil disse que as investigações estão em andamento. Novas informações só serão passadas depois da conclusão do inquérito.